Bom dia, doutores e doutoras. É um prazer recebê-los aqui na Arena CFO. A gente vai começar o nosso terceiro dia de palestras, agora com esse primeiro módulo, que é o módulo 9, com o panorama da saúde bucal no SUS, com Wellington Carvalho, que é o coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, e Dr. Guilherme Graziani, do CFO. Lembrando que todas as palestras estão sendo gravadas e estarão disponíveis no site do CFO a partir da semana que vem. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, que as fotinhos que vocês tirarem aqui, tanto na arena quanto no stand do CFO, marquem lá na sua página, o Instagram do CFO, que eu vou colocar aqui para vocês, é @CFO_Conselho de Odontologia, tá bom? Então eu vou chamar aqui o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, para fazer a apresentação da palestra de hoje. Muito bom dia a todos. Eu gostaria já de convidar aqui o Wellington e o Guilherme Graziani, que farão a apresentação. Só estou mesmo passando para dar as boas-vindas a todos, agradecer especialmente o Wellington por essa participação na Arena CFO e por explanar a situação da saúde bucal, as políticas de saúde bucal, financiamento de saúde bucal no Brasil. E já antecipando aqui também que nós vamos fazer um esforço conjunto e o Conselho Federal vai capitanear esse esforço entre todos os conselhos regionais para permitir solicitar ao Ministério a liberação de mais recursos para a odontologia, para a saúde bucal, para os profissionais em todo o Brasil. Já tem recurso disponível, mas que pela intercorrência da pandemia e por toda a dificuldade que a saúde pública brasileira passou, ficou retido em alguns municípios. Então nós estamos fazendo esse levantamento e é importantíssimo essa parceria do Conselho Federal, dos Conselhos de Odontologia, com a Coordenação Geral de Saúde Bucal e com todas as coordenações estaduais de saúde bucal também, que estiveram reunidas aqui ontem, no dia de ontem e anteontem também, para que a gente tenha sucesso. Então, eu acho que é um momento importantíssimo para nós todos da odontologia, especialmente para a odontologia pública do nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez, Wellington, obrigado, Guilherme Graziani, por tudo e por essa explicação e que nós possamos ter sucesso em mais essa ação para a melhoria da nossa odontologia no Brasil. Muito obrigado a todos vocês que estão prestigiando o nosso evento e a nossa arena. Bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Obrigada, doutor. Então, para dar início ao módulo, eu vou chamar o Dr. Guilherme Graziani para dar as palavras. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Queria agradecer ao nosso presidente, Juliano do Vale, por este evento. Como bem disse, ele, no dia de ontem, no dia de anteontem, com o apoio do CFO, 27 coordenadores do Estado, de todos os estados, de todo o Brasil, vieram aqui para essa arena, vieram participar junto com o Ministério da Saúde, de atualização e muitas conversas sobre a saúde pública, principalmente a saúde bucal, nessa nova realidade. Queria também saudar ao Cláudio, que é o organizador dessa arena, que participou, que realmente trouxe essas pautas importantes para todos nós e que nós estamos aqui para bater um papo, tá? Queria, em nome dos presidentes dos conselhos regionais, em nome do meu presidente do Conselho Regional do Paraná, Agnaldo Farias, dar boas-vindas também a todos os presidentes e aos demais membros de comissão, e em nome de Gilmar Trevisan também, agradecer a participação de todos. Nós vamos bater um papo hoje sobre panorâmica bucal do SUS. Esse tema, quando foi passado, ele foi passado para mim, para poder falar um pouquinho das ações do CFO, principalmente ao longo desses anos, mas eu vou deixar para falar exclusivamente disso
para o Dr. Wellington. Ele que vai explanar bastante sobre o que é e como está hoje a saúde bucal no SUS. Então, essa parte dele vai nos orientar bastante. Mas como é que nós chegamos aqui? Como que a gente fala de saúde pública? Qual que é a nossa história? Eu quero perguntar para vocês, quem que trabalha no serviço público aqui, por favor? Sistema incremental, quem trabalhou aqui? Fora o Gilmar, que o Gilmar trabalhou em 1800, não vale. Mas fora isso, quem trabalhou com o sistema incremental? Então são coisas que nós vamos falar um pouco disso. Como que nós chegamos aqui? Qual foi a linha do tempo que nós viemos até a esse momento, até 2004, que foi o grande divisor de águas, que foi falar um pouco do Brasil sorridente, e num paralelo, quais foram as ações e fortalecimento do CFO. Então a gente começou lá a fazer um quadro do Vasconcelos lá em 2013, que ele publicou, ele e o Panucci. Em 1500, então, a gente veio trabalhando com um sistema diferenciado. Então, ao longo desse tempo, a saúde pública era muito incipiente, ela não existia. Hoje, a gente conversa com alunos da graduação e vai falar, não, mas você vai fazer uma prótese, isso é agora, não existia isso nos anos 80. O nosso colega do sistema incremental, que só atendia urgência, emergência e gestante, e um pouquinho de um recorte de alunos dentro da escola. Então, hoje você vai falar para um graduando, vai falar para uma pessoa que está iniciando na odontologia, que a partir de 2002 ele sabe o que é SUS. Eu, na minha época, quando me formei lá em 2001, a gente nem tinha que fazer estágio dentro da unidade de saúde. Então, são coisas que vieram ao longo do tempo, que vieram evoluindo, e a gente veio se adequando e se sensibilizando também hoje quanto a isso. Quando a gente fala desse divisor de águas, então a gente começa desde 1900 e pouco, começar com o serviço público, no Paraná principalmente, foi 1934, a primeira equipe de saúde bucal implantada, hoje é um museu, mas não existia esse atendimento público, ou seja, quem tinha condição ia no dentista privado, quem não tinha não era atendido. Então isso veio mudando ao longo do tempo, isso veio sendo fortalecido com as estruturas e aumentando ao longo do tempo. E aqui eu quero falar de políticas públicas, não políticas partidárias, tá? Mas política pública, principalmente a política de saúde bucal. Então nós tivemos um começo no final de 70 para 80, com a primeira conferência de saúde lá, tá? De saúde bucal, a Constituição de 88, perdão, e a instalação do Programa de Saúde da Família, que era programa, não estratégia ainda. Aqui nós também tivemos um problema. O problema é que não tinha equipe de saúde bucal na época implantada também. Só em 2000 que começou a implantar. Então, para vocês verem a dificuldade das políticas serem implantadas no Brasil. A gente sempre fica falando que a odontologia fica a reboque das demais políticas públicas, mas isso veio também mudando ao longo do tempo. Isso a partir de 2004, quando vai ficar muito claro com a instalação do Brasil Sorridente, anteriormente a isso, a implantação das equipes de saúde bucal, que daí mudou o nome de programa para estratégia também, de estratégia da saúde da família, e a implantação da saúde bucal ali nós começamos muito incipiente, uma alteração de modelo, nosso modelo que hoje é em vigor ainda. É um modelo com problema, é um problema que a gente sabe tem fragilidade, é um problema que, como bem disse nosso presidente, precisa de mais financiamento, mas precisamos aprender como gastar também. Então são programas que nós precisamos realmente estar fortalecendo, e esse é o papel do CFO. E em 2004, quando houve esse lançamento do Brasil Sorridente, com a expansão de mais de 150 mil dentistas no serviço, que anteriormente era pouco mais de 20 mil, depois começou-se, hoje é mais de 200 mil em todo o Brasil, 90%, aqui eu vou diferenciar cobertura de quantidade, dos 5 mil municípios, 90% dos municípios têm dentista na saúde pública. Isso não existia na década de 80, isso não existia na década de 70. Então esse fortalecimento que é o importante, a gente está sempre brigando para nós que trabalhamos na questão do serviço, né, que a gente sempre fala isso, existe o serviço público e o privado, mas uma coisa não atrapalha a outra, muito pelo contrário, uma coisa complementa a outra. E daí o CFO veio justamente ali, em 2004. O CFO nesse momento, ele começa a olhar a saúde pública com outro olhar.
ele começa a pensar como posso ser um indutor para que fortalecer essa política pública. Então, no ano de 2005, foi criado um prêmio, que na época chamava-se Prêmio Brasil Sorridente, que hoje nós alteramos o nome, nós não, a diretoria, na condução do Dr. Juliano, ele alterou o nome para Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, mas que lá veio essa ideia que começou a trabalhar até hoje e que nós vamos falar um pouquinho depois, tá? E aqui, a minha conversa, nem palestra, é um bate-papo rápido, porque eu estou mais interessado em escutar o Dr. Wellington falando hoje, porque a gente precisa saber como que esse panorama está. Eu tive a oportunidade ontem de escutar um pouco ele falar, anteontem, então ele está nessa corrida um pouco até cansado, né, Dr. Wellington, mas ele está disposto a conversar com a gente sobre isso. E aqui é a linha do tempo também, desde 86, como eu falei, na Conferência Conferência Nacional de Saúde, e aqui começaram os programas de saúde da família, a estratégia, até a criação ali da Saúde na Hora, em 2019. Mas o que eu quero falar com vocês é o próximo slide. Então, é o papel do CFO. Esse aqui eu acho que é importante, para nós conversarmos. Qual é o papel do CFO? Para a gente conversar sobre isso. Eu deixo para depois para vocês, tá? Ele pediu para deixar para ele a tela depois, e o Dr. Wellington vai apresentar e vai dissecar tudo essa tela. Mas só voltando para você ver que essa é uma tela do Ministério da Saúde como fonte. Eu não coloquei referência porque o Dr. Wellington vai apresentar com propriedade. Então, como eu combinei com ele de apresentar antes dele, para ele não ficar sem pauta. Quem sou eu? Brincadeira. Então, aqui o Prêmio Nacional. A ideia é justamente isso. O que o CFO pode fazer? Porque a história dos conselhos, a história e a lei do conselho é ser um órgão fiscalizador. Isso é o objetivo principal dos conselhos regionais de odontologia, Conselho Federal de Odontologia. Só que deixou de ser aquele conselho cartorário, que era simplesmente de entregar documento, passar por processo, coisas assim, e passou a ser um conselho que fomenta as coisas, que você pode articular as coisas, que você pode induzir, como bem disse o Juliano, para pedir o orçamento maior para a saúde bucal, para poder valorizar o profissional de saúde bucal. Então, essa é hoje uma visão de conselho que anteriormente não existia. E quando nós pensamos lá atrás no conselho, no Prêmio Nacional de Saúde Bucal, nós pegamos alguns pilares. Por que esses pilares nós pensamos? É justamente o que nós podemos chegar no município. Então, lá em 2004, existiam 3 categorias: municípios até 20 mil habitantes, municípios até 100 mil e municípios acima de 200. Nós verificamos que esse tipo de premiação era uma premiação que engessava principalmente os pequenos municípios. 90% dos municípios no Brasil são abaixo de 20 mil habitantes. Você não proporcionava a equidade, né, que a gente sempre fala no SUS, que todo mundo pode participar. Muitos desses municípios, que hoje nós alteramos essa forma desse olhar, de pensar, eles não têm coordenador de saúde bucal, eles não têm uma valorização profissional, eles não têm ações de promoção e prevenção de saúde. Então, essa foi uma das principais mudanças que nós fizemos dentro da premiação. Daí muitos podem questionar, mas é um prêmio só, vocês ficam entregando cadeira, isso não justifica muito. Mas a questão do olhar do conselho é justamente você proporcionar que as pessoas aderem a esse prêmio para poder valorizar os profissionais que estão na ponta. Então, a gente, além de fazer o que o Juliano acabou de falar, de ir ao Ministério, solicitar mais recursos, nós precisamos também induzir que nossos gestores municipais e estaduais também aderem a novas práticas e novas políticas de saúde. Então, o que nós pensamos de avaliação quando a gente pensa nesse prêmio é principalmente financiamento em saúde, né? O que é o financiamento em saúde? Quanto que o município aplica em saúde bucal naquela determinada região, se é o percentual mínimo, se não aplica nada, qual que é o valor?
Controle social. Controle social, né, a maioria que trabalha no serviço público sabe que é a participação da sociedade dentro das decisões em saúde do município. Então, essa é uma parte fundamental para nós. O cirurgião dentista, a odontologia, tem pauta fixa no controle social? Não tem. A maioria não tem. Nós não sabemos, o cirurgião dentista não sabe os espaços que ele pode ocupar. Nós não brigamos muitas vezes. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo nos municípios também. É saber você ter a liberdade de participar na formulação de políticas públicas. As políticas só são mudadas quando a pessoa que tem olhar, principalmente para aquela área específica, consegue atuar. Senão, infelizmente, a gente fica muito engessado. Então, a participação no controle social, isso é fundamental para todos. E isso, quando nós pensamos lá que o CFO induziu a fazer isso no prêmio e essa avaliação, é justamente pensando, existe isso, olha, município, é importante que tenha pauta fixa da odontologia dentro dos conselhos municipais de saúde, nos conselhos estaduais, esse foi o nosso objetivo. Eu acho uma pauta importantíssima. Uma pergunta, quem participa de algum conselho de saúde aqui? Alguém? Não, você não vale. Secretário de saúde, esse aí não pode falar, do meu Paraná. Mais alguém? Ninguém participa. Então, essa é a questão, são espaços de participação que nós precisamos estar, principalmente quem está inserido no serviço público. E ali eu coloquei também, é um dos critérios quando a gente colocou, das políticas municipais de saúde. O município, ele tem uma política própria? Ele segue a política do Ministério da Saúde? Qual é a ideia para isso? É você ter realmente uma linha a seguir. É uma linha para poder trabalhar e construir uma política de saúde bucal naquela região. Então, mas perdi a pontuação, não ia ganhar o prêmio. O prêmio é simplesmente um indutor. A gente faz uma articulação entre nós para induzir que as pessoas olhem que é importante. E mesmo quando vem o resultado, a gente consegue quantificar, olha, quantos por cento dos municípios que participaram daquele prêmio, naquela faixa de município, não tem política? Quantos municípios não participam, realmente não tem promoção de saúde? Então você consegue fazer com que os municípios veja que o CFO é um indutor de política e veja que nós estamos realmente avaliando aqueles municípios que têm e que não têm política pública. Então, outros critérios, como eu falei, promoção de saúde, e aqui é uma coisa importante que é a remuneração. A remuneração é aquela valorização do profissional. Que nós, mesmo não tendo o CFO, os conselhos não tendo esse perfil, ele vem mudando ao longo do tempo. Ele vem olhando o dentista de outra forma. Nós estamos sim preocupados com a remuneração do cirurgião dentista no serviço público. Tem muitos concursos abrindo hoje por todo o Brasil que nem a lei de 61 eles cumprem. Então isso é importante para a gente olhar. São municípios que fazem concurso, que são colegas nossos prestando concurso que nem valorizados eles são. Então a remuneração para nós é importante. Esse é um olhar que nós estamos tendo também, para valorizar o profissional que está na ponta. Então essas ações que ali no tema estava como panorama do SUS, é mais um en passant para falar das ações que o Conselho, em paralelo ou ao lado do Ministério da Saúde, ele está olhando e identificando as ações que podem contribuir a cada dia. Aqui nós temos vários trabalhos que foram feitos durante a pandemia, o manual de biossegurança que foram feitos em conjunto com o Ministério da Saúde, a volta do trabalho com segurança para as unidades de saúde, atendimento de urgência e emergência que foram feitos e homologados por nós também, junto com a coordenação de saúde bucal ao longo de toda a pandemia. Então o trabalho do CFO é em paralelo, é indutor, ele é um articulador, é fazer com que as políticas, principalmente as políticas públicas de saúde bucal, aconteçam. O que a gente quer é realmente isso, é fazer e fazer e fazer, e fazer mais e fazer melhor. Então era simples e rápido que eu ia conversar com vocês para falar sobre as ações. Agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador geral de saúde bucal, o Wellington, para daí sim falar do nosso panorama de saúde bucal no SUS, tá joia? Muito obrigado. Boa sorte. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, sou Wellington Carvalho,
cirurgião dentista, estou atualmente coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde. Queria agradecer a presença de todos e iniciar falando que o CFO é um grande parceiro do Ministério da Saúde, então agradecer a oportunidade de conversar com vocês, agradecer esse espaço. Desde o meu primeiro dia na Coordenação Geral de Saúde Bucal, na verdade, a minha primeira reunião como coordenador geral foi com o Dr. Juliano, lá na sede do CFO, e ele sempre nos apoiou, tem apoiado a coordenação, sempre, então deixar o meu agradecimento e dizer que a gente só cresce quando trabalha junto, e trabalha em parceria. Eu vou começar, então, a minha apresentação com uma pergunta, Quem faz a Política Nacional de Saúde Bucal? Alguém aqui sabe dizer quem faz a Política Nacional de Saúde Bucal? Eu vou apresentar algumas pessoas que fazem a Política Nacional de Saúde Bucal. Vou começar com o Sr. José, que é um aposentado, morador de Belo Horizonte e é um usuário da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Felicidade. Ele é um personagem importantíssimo na construção da Política Nacional de Saúde Bucal. A Maria Rosilene, que é uma ASB também lá de Belo Horizonte, que está trabalhando aí no arrolamento do SB Brasil, que eu vou falar para vocês o que é, também faz o Brasil Sorridente. O Dr. Christian, que é um dentista da equipe de saúde da família lá em Brasília, também é importantíssimo para o Brasil Sorridente. A Kélvia, que é a secretária da Coordenação Geral de Saúde Bucal, lá no Ministério da Saúde, também é fundamental para construir o Brasil Sorridente. O Dr. Macaíba, que é o Dr. Marcílio Macaíba, que é coordenador estadual de saúde bucal da Paraíba, ele é coordenador há 13 anos, ele constrói muito essa política. A professora Efigênia, que é uma professora da odontologia, que está na UFMG, conduzindo a SB Brasil, que é a nossa Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, também constrói o Brasil Sorridente. E vocês? Todos vocês são atores da Política Nacional de Saúde Bucal. A função da Coordenação Geral de Saúde Bucal, que é onde eu estou hoje, é de fomentar e induzir a Política Nacional de Saúde Bucal, fazer com que ela aconteça com todos os seus componentes. Mas a gente não faz a política acontecer na prática. Quem faz acontecer na prática são os municípios, os estados que têm as estruturas, as unidades básicas de saúde, os dentistas que atuam na ponta, que estão lá atendendo o paciente, as auxiliares de saúde bucal, os outros profissionais de saúde com os quais a gente conversa e nos ajuda a fazer prevenção e, é claro, os nossos usuários. Eles são os principais atores da Política Nacional de Saúde Bucal. São eles que cobram, são eles que precisam do atendimento, é para eles que a gente faz a Política Nacional de Saúde Bucal. Aqui uma linha do tempo está um pouquinho maior do que a sua, e eu não vou entrar tanto nos detalhes, não vou matar vocês aqui de tédio contando a história, porque é uma história muito grande, mas é só para dizer que essa política não começou hoje, Desde o primeiro levantamento epidemiológico que a gente fez lá em 1986 até hoje, diversas ações construíram a Política Nacional de Saúde Bucal. Muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas engajadas. A gente tem a política que existe hoje porque pessoas lutaram por ela. Pessoas incluíram a saúde bucal dentro do SUS. E isso é um diferencial muito nosso, muito do nosso país. Nosso país, vocês sabem, a gente tem um sistema universal de saúde, que é o SUS, é um sistema público, ele é um sistema de acesso universal. Às vezes eu falo gratuito, mas eu não quero confundir e dizer que ele não custa. Ele custa muito dinheiro, é preciso muito dinheiro para a gente fazer um sistema de saúde, mas ele é gratuito para quem precisa do acesso. É um sistema com um desenho muito bonito,
mas também é difícil de implementar, né? Quem trabalha no serviço público, no SUS, sabe das dificuldades que a gente vive todo dia para colocar aquilo que está no papel na prática. Mas, e falando especificamente da Política Nacional de Saúde Bucal, ela é uma das maiores do mundo, né? Em termos de acesso, em termos de atendimento, de rede, de estrutura. E ela é uma política que está integrada dentro do Sistema Único de Saúde. Diferente de outros países que até têm sistemas universais de saúde, mas que a odontologia ou a saúde bucal, ela fica à parte. Ela fica com uma outra prestação de serviço, limitada, para determinadas faixas etárias, e aqui não. A nossa Política Nacional de Saúde Bucal é para todo mundo. A gente precisa se orgulhar disso, precisa falar sobre isso, né, porque a gente construiu essa política com muito suor, incluiu, então a gente precisa estar sempre defendendo ela e conhecendo. Eu vou falar um pouco, eu não vou falar de tudo que a gente faz, eu vou falar um pouco das ações que estão acontecendo agora. E desde já eu convido vocês a visitar o estande do Ministério da Saúde, que está aqui. Dá para ver, está aqui do lado. Tudo que eu vou falar aqui, vocês vão encontrar mais detalhes, mais informações ali no estande. Tem a equipe da Coordenação Geral de Saúde Bucal, que pode atender, que pode apoiar vocês. E eu vou trazer algumas ações que estão acontecendo agora, que eu considero importantes, mas dizer que a gente tem uma rede de atenção à saúde bucal, que ela começa lá na Unidade Básica de Saúde, com as equipes de saúde bucal, lá na atenção primária. A atenção primária é também um diferencial que o nosso sistema tem, ela é fundamental, né? A OMS, ela recomenda que os sistemas de saúde eles sejam baseados em atenção primária à saúde, que é aquela atenção que vai olhar vai fazer um cuidado centrado no paciente, na família, vai olhar para as condições de vida dele, como ele vive, né? E vai pensar num planejamento, num tratamento, desde a promoção da saúde, prevenção de doenças, até o atendimento de forma integrada, e olhando para todas as condições de vida dele e criando um vínculo com esse paciente. Isso que é a atenção primária à saúde. E a nossa saúde bucal está incluída dentro da atenção primária à saúde, através das equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família. Nós também temos o Centro de Especialidades Odontológicas, que são as estruturas secundárias, né, onde a gente tem um atendimento especializado da periodontia, da endodontia, da cirurgia oral menor. Nós temos a odontologia hospitalar. A gente viu aí, a gente está vivendo ainda um momento de pandemia, né, a gente sabe o quanto é importante ter um dentista no ambiente hospitalar. Ele tem inúmeras ações que ele pode realizar dentro da UTI, fora da UTI, e a gente sabe que é fundamental. A gente tem trabalhos aí mostrando que ele reduz o tempo de internação, né, quando ele atua, quando o dentista atua. Enfim, é muito importante para a gente. Mas a nossa política não faz só atendimento, ela faz promoção, prevenção, vigilância, né? Então eu vou falar de várias ações de todos esses eixos e depois vou tentar apresentar mais rápido para depois a gente ter tempo para discutir, conversar. Então, desde já, quem quiser anotar alguma coisa, depois fazer perguntas, tirar dúvidas, a gente queria também que esse fosse um momento de diálogo para a gente, para vocês também, né, atores tão importantes da Política Nacional de Saúde Bucal, poderem falar, trazer as suas visões e contribuir com a gente. Começar falando então da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, SB Brasil. Né, essa pesquisa é fundamental para a gente fazer política pública, a gente precisa de informação, a gente precisa conhecer o que está acontecendo, né, na nossa realidade. E o SB Brasil é para isso, é um levantamento epidemiológico que a gente está realizando no país nesse ano. A gente atrasou um pouquinho, ele era para ser realizado em 2020, mas por conta da pandemia, já não tinha condições de fazer o levantamento epidemiológico. Estamos realizando esse ano e desde já agradecer ao UFMG, que é a nossa instituição técnica responsável por conduzir a pesquisa, mas agradecer principalmente os profissionais de saúde do SUS. Quem está realizando a pesquisa são os dentistas do Sistema Único de Saúde, que são treinados, capacitados, os auxiliares de saúde bucal, que anotam, e
os agentes comunitários de saúde, que fazem a fase que a gente chama de arrolamento. Eles vão até as casas e identificam as famílias que vão ser examinadas. A gente vai examinar mais de 50 mil pessoas em 422 cidades. É uma pesquisa muito grande, né? A gente vai examinar esse tanto de gente para ter o panorama da saúde bucal no Brasil inteiro. E nesse ano a pesquisa tem um diferencial, porque além de saber a situação de saúde bucal do Brasil, a gente também vai saber para cada estado. Então a gente vai conhecer a realidade de cada estado brasileiro, como está a saúde bucal da sua população. Então é muito importante que a gente realize essa pesquisa. A gente pretende entregar os resultados até o final do ano e mostrar como é que está a realidade da saúde bucal da nossa população, para poder continuar aperfeiçoando a nossa Política Nacional de Saúde Bucal. Falar também de uma outra ação muito importante que a gente está realizando e está intensificando nesse ano, né? Como eu falei, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela prevê o atendimento integral de todas as pessoas. Então, desde o nascimento até a nossa fase, a nossa terceira idade, a gente atende e tem ações dentro da Política Nacional de Saúde Bucal. Esse ano a gente escolhe, né, algumas ações para dar mais foco, para trabalhar, falar um pouquinho mais. E esse ano a gente está falando bastante do pré-natal odontológico. É uma ação. A gente sabe que culturalmente as gestantes foram ensinadas ou foi dito que elas não devem ir ao dentista durante a gestação. E quem está lá na ponta, que tem que fazer pré-natal odontológico porque a gente está pedindo e está cobrando, sabe o quanto é difícil. Às vezes você tem que pegar no laço ali, né? A gestante está passando ali, vem cá, isso aqui. Tem que convencer. E é importante. A gente tem evidência científica clara mostrando que algumas situações de saúde bucal podem comprometer a gestação, podem causar problemas, podem causar parto prematuro. Então a gente está... E também nessa fase, quando a gente inicia e faz uma consulta de pré-natal odontológico, a gente também dá orientações de higiene, ensina como ela tem que se alimentar melhor, quando a criança nascer, os cuidados com o bebê, a alimentação do bebê. Então é fundamental, e a gente começa a fazer promoção e prevenção de saúde desde o nascimento. Então a gente está aqui mostrando alguns números que a gente tem melhorado, e a gente está melhorando rapidamente, né? A gente sai de 19% de gestantes que eram acompanhadas lá na atenção primária, na estratégia de saúde da família, para 42% no último quadrimestre de 2021. A gente já tem o resultado de 2022, acho que teve algum errinho aqui, mas já está em 45% das gestantes acompanhadas, e a gente quer chegar em 100%. Né? A gente está trabalhando para isso, e a gente lançou uma série de materiais para apoiar as equipes que fazem esse atendimento, né? Então a gente tem o folder da gestante, né, que é um folder voltado para a mãe, né, que está ali, a futura mamãe, que vai ali fazer a consulta, receber informações. A gente fez diretrizes clínicas também para os dentistas, para apoiar os profissionais. Esse aqui é o folder da gestante. A gente fez uma ação no estado de Roraima, onde tem a população indígena importante. A gente traduziu o folder para dois dialetos indígenas, para também levar acesso e informação para essas gestantes. As diretrizes clínicas, né, a gente também precisa apoiar o nosso profissional. Muitos profissionais têm medo de atender, não aprenderam como atender a gestante durante a sua formação, sua graduação. E aqui a gente fez um trabalho de chamar pessoas especialistas no assunto e montar diretrizes clínicas, mostrando que o atendimento é seguro. Então você pode atender a gestante, você pode... Uma gestante com dor, ela tem muito mais risco se ela continuar com dor do que se você fizer o atendimento na cadeira. Então estou só falando rapidamente, mas são alguns detalhes que aqui nessas diretrizes tem para o profissional que tem dificuldade, que tem alguma dúvida, olhar e poder fazer o atendimento clínico de qualidade para a gestante. E aí, já entrando nesse tema, né, além essa é a nossa primeira diretriz.
mas a gente está fazendo 21 diretrizes clínicas odontológicas para atenção primária, para apoiar nossos profissionais do SUS que estão lá com uma dúvida em relação a alguma questão de atendimento. A gente tem 21 temas que a gente vai falar e todos eles a gente faz um processo junto com a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, que faz um painel de especialistas, olha para toda a evidência científica disponível. Como eu falei, a gente tem que fazer política pública baseada em evidência, né? A gente não pode errar com o uso do recurso público. Então, quando a gente está oferecendo material, tem que ser o que a gente tem de mais atual, né? O que a gente tem de melhor evidência disponível do que funciona, do que não funciona, para a gente orientar os nossos profissionais a fazerem na prática. Então, são 21 temas que a gente vai publicar. Todos eles passam por consulta pública. Então, quem quiser contribuir, lá no site também tem, mas no nosso stand tem lá disponível para vocês, quiserem conhecer um pouco mais das diretrizes, participar das consultas públicas. Convido todo mundo, né? Tem um tema que um tem mais interesse, o outro tem mais interesse, pode ir lá olhar, participar, e todo esse material vai estar disponível para os dentistas do Sistema Único de Saúde poderem consultar. Vai ter uma versão maior, né, uma versão das diretrizes mais completa, estendida, e uma versão resumida, no formato de cartilha, para quando o dentista está lá no atendimento e precisa fazer uma consulta rápida, poder olhar. Está com uma dúvida de fazer um tratamento de uma lesão de cárie, ele olha lá, vai ter um material mais rápido disponível para ele. Também, como eu falei, o dentista do SUS ele não faz só atendimento clínico, ele faz promoção e prevenção, né? Aliás, o nosso papel fundamental é fazer promoção e prevenção da saúde e prevenção em saúde bucal, né? A gente precisa trabalhar as famílias, as comunidades, orientar, a gente precisa se inserir nos outros equipamentos que existem na cidade, que não são só os equipamentos de saúde. O dentista tem que sair da unidade, ir para a escola, ir para os outros locais, para os unidades de internação, de acolhimento, enfim, e fazer promoção e prevenção. Porque a gente não quer tratar, a gente quer que a pessoa não precise de tratamento, né? Prevenir é fundamental e é um papel do SUS, né? Fazer a promoção e prevenção. Por isso a gente se integra nas agendas de promoção e prevenção que o Ministério da Saúde patrocina. Que eu estou trazendo o material que a gente está lançando agora, né? Aqui no CIOSP, que é o guia de bolso do programa Saúde na Escola, com o tema Saúde Bucal, e o caderno temático do programa Saúde na Escola, também sobre saúde bucal. São materiais que auxiliam os nossos profissionais no processo de promoção e prevenção da saúde, né? A gente tem que falar sobre isso, tem que levar essa promoção e prevenção. O dentista da unidade básica de saúde não pode só sentar na cadeira e atender, porque ele não vai dar conta. Ele tem que conhecer o seu território, ele tem que planejar, ele tem que saber quem ele vai atender primeiro, quando precisa, tem que atender também, claro, mas ele também tem que fazer ações de promoção e prevenção, né? Então aqui esses materiais nos apoiam. O dentista também tem que falar sobre flúor, né? Tem que falar sobre fluoretação, tem que saber se no município dele, na cidade dele, a água está sendo fluoretada, porque isso é lei no Brasil desde 1970, isso é lei. E se não for o dentista que vai falar sobre isso, quem vai falar lá no município? Né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber, tá fazendo no meu município? Né? Esse é o melhor método que a gente tem para levar flúor para a população e prevenir cárie dentária, né? E é cientificamente comprovado que é seguro e é eficaz. A gente tem que saber ter esse conhecimento e brigar para que isso aconteça nos nossos municípios de forma adequada. Uma outra novidade que a gente está trazendo aqui é o prontuário eletrônico do cidadão. A gente está num esforço tremendo de informatizar as nossas unidades básicas de saúde, né? A gente tem tecnologia, a gente precisa colocar tecnologia no SUS. Não é atenção primária, não é porque a atenção primária que ela tem que ser sem equipamento, né? Que ela
ela precisa, né? A gente precisa de incorporação tecnológica, a gente precisa ter os materiais adequados para o nosso atendimento e precisa fazer uso da tecnologia. O prontuário eletrônico ele ajuda muito, né? Porque aí eu posso ver a história do meu paciente, onde ele foi atendido, né? Posso trocar informações entre unidades de atendimento, então isso é fundamental. A gente está fazendo um esforço de informatizar e a gente atualiza as versões do prontuário eletrônico. A gente já está na versão 5.0. Esse prontuário é gratuito, né? Assim, o Ministério da Saúde faz e todos os municípios eles podem fazer o download e utilizar, né? Não tem que pagar um sistema, né? Isso é muito importante porque eu falei rapidamente no começo, mas assim, o Sistema Único de Saúde ele é feito pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. Né, os municípios que implantam as ações e os municípios precisam do nosso apoio para implantar as ações e implantar de forma adequada. Então a gente libera recurso financeiro para que eles implantem prontuário eletrônico, para que eles façam as ações de saúde bucal e esse aqui é uma versão nova que na saúde bucal teve atualizações em relação de fazer o odontograma, lançar as informações. Quem quiser conhecer mais o prontuário eletrônico pode fazer a navegação guiada dele lá no nosso estande. Tem lá uma tela que vocês podem simular um atendimento e ver como o prontuário eletrônico funciona. Também fizemos um prontuário eletrônico para os centros de especialidades odontológicas. Esse é o manual, mas é o passo a passo, né, para os profissionais da assistência, que estão lá no CEL, né, os especialistas também têm um prontuário eletrônico e a gente também vai liberar recurso para a compra de equipamento para os CELs se informatizarem. Como o Ministério da Saúde a gente participa, representa, né, a saúde bucal do SUS a nível internacional. A gente tem várias ações. Uma das nossas representações é na Convenção de Minamata. Para quem não sabe, essa não é uma convenção da saúde, essa é uma convenção do meio ambiente que fala sobre o uso do mercúrio. Como vocês sabem, a gente ainda utiliza um material que tem mercúrio, que é o amálgama, né? E por isso que a gente participa nessa convenção que regula o uso internacionalmente, o uso desses materiais que ainda possuem mercúrio. Essa é uma das ações, mas a gente também participa dos fóruns internacionais da OMS, enfim, representa a saúde bucal e tenta representar ela bem, né? Porque ela é muito importante e ela é muito grande e a gente precisa divulgar. Quando a gente apresenta a política nacional em outros países, eles ficam surpreendidos, porque a política dos outros países ela é muito limitada, não é do tamanho da nossa. Aqui um passo a passo para quem é gestor, quer implantar alguma das ações que eu falei da política, quer implantar equipe, quer implantar CEL, quer implantar laboratórios de prótese dentária. Como eu disse, a nossa política ela cuida também da reabilitação, então vai ter as informações aqui no passo a passo da Política Nacional de Saúde Bucal. Temos um passo a passo específico para essa ação que eu falei, da reabilitação, né? A pessoa poder sorrir é fundamental, é uma questão de cidadania, né? Ela ter um sorriso adequado. Infelizmente, a gente passou décadas aí sem atendimento odontológico para grande parte da população. E grande parte da população ainda tem grandes dificuldades de acesso. Estou falando que a nossa política é bonita, ela é importante, mas ela também tem problemas, né? E aí também eu estou aqui disponível para discutir com vocês os problemas e o que a gente pode fazer para ajudar. Mas ela tem um desenho muito bom e ela pensa também na reabilitação, então a gente tem recurso específico disponível para que os municípios implantem e coloquem os laboratórios de prótese dentária. É muito importante, né, a gente devolver a dignidade, devolver sorriso e reabilitar a nossa população. A gente sabe o quanto a pandemia impactou as nossas ações. A gente sabe quem é do privado impactou no consultório privado e no SUS impactou grandemente, né? A gente teve grande dificuldade em fazer saúde bucal durante a pandemia. O Ministério lançou um guia de orientações para a atenção odontológica no contexto da Covid-19. Esse guia foi feito em parceria com o Conselho Federal de Odontologia.
Então, agradeço novamente o CFO, que ajudou muito na implementação desse guia, e a gente atualizou esse guia. Esse guia é a segunda edição, porque a gente está em outro momento da pandemia, então a gente atualizou ele com orientações para esse atual momento, onde praticamente todos os profissionais de saúde estão vacinados, a maior parte da nossa população está vacinada graças ao SUS, né? Acho que é importante. A gente tem aí, está podendo aqui fazer esse evento presencial, nos reunir, porque estamos aí vacinados com 3 doses, 4 doses, eu já estou com 4 doses. Então, e é graças ao SUS, né? Ninguém pagou pela vacina aqui. Imagina, né, se não fosse o SUS, como estaríamos. E, para terminar, para vocês não irem embora, vou falar de uma última ação que a gente está fomentando agora, que é a teleodontologia no SUS. Né? Como eu disse, a gente tem que oferecer uma atenção de qualidade, a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis para isso. Né? A gente está falando sobre teleodontologia, a gente começou a ter algumas experiências sobre isso nesse momento da pandemia, que a gente tinha limitação de acesso, mas a gente podia fazer uma consulta digital, orientar, conversar com o paciente, tirar dúvidas. No pré-natal odontológico, a teleodontologia foi utilizada e a gente começou a pesquisar sobre isso e ver subsídio técnico para ver como fazer de forma adequada, como incorporar isso no SUS. A teleodontologia no SUS, ela é permitida desde 2020. Você pode fazer um atendimento e registrar esse atendimento que você realizou. E com o fim do decreto da pandemia, né, como é que fica essa teleodontologia? Ela vai continuar. Foi algo que a gente começou a fazer e agora a gente vai fortalecer. Né? A gente conta com parceria com o CFO, que nos apoia muito nisso, a Universidade de São Paulo, a USP, que está nos apoiando também, e aqui a gente lança hoje o manual prático para a teleodontologia no Sistema Único de Saúde. Esse manual está disponível em versão preliminar. Aqui pode ser que vocês não consigam, que o QR Code ficou um pouquinho cortado, mas ali no nosso stand tem o manual disponível para vocês olharem, baixarem e utilizar. A gente está trazendo legislações que embasam isso, as ferramentas, como que se aplica, como é que faz a consulta, é diferente, né? Não é tudo que você vai fazer por teleodontologia, obviamente, mas você pode fazer muita coisa. E como eu disse, né, tudo que a gente pode fazer para ampliar o acesso, a gente coloca e incorpora no Brasil Sorridente na nossa política nacional de saúde bucal. Porque a gente ainda tem o desafio de ampliar acesso. A gente ainda precisa alcançar mais pessoas, levar a saúde bucal para mais pessoas. Então é importante que a gente fortaleça a nossa política. Assim, o que eu queria apresentar de novidade da política para vocês era isso, um panorama das ações que a gente está fazendo. A política tem muito mais ações, então agora eu convido vocês a gente conversar, a gente discutir. Pode ser que muita coisa eu não falei aqui, que vocês tenham curiosidade de conhecer, e dizer que o Ministério da Saúde está sempre à disposição de vocês. Convido novamente, nosso stand está ali, temos técnicas da Coordenação Geral de Saúde Bucal ali que podem atender, apoiar vocês para conhecer as ações e as políticas e pedir para vocês continuarem construindo com a gente a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente. Então era isso que eu queria dizer para vocês, agradecer a atenção e fico à disposição para a gente dialogar aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Nós aqui agradecemos. Agora a gente pode abrir para perguntas? Alguém tem alguma pergunta para o doutor? Bom dia. Eu sou Filomena Barros, presidente nacional da Associação Nacional dos Auxiliares Técnicos em Odontologia. Eu queria saber sobre quantas equipes de saúde da modalidade 12 existe hoje homologada pelo Ministério da Saúde. E quantas tem e quantas ainda falta instalar no país, por gentileza? Filomena, um prazer te conhecer.
Está acontecendo aqui o encontro, né, de vocês, o ENAT, né, o Encontro Nacional dos Auxiliares e Técnicos. Nós temos, assim, eu não vou lembrar os números de cabeça, mas eu vou pedir, vou ver se minha equipe aí puder ajudar. Vocês me mandam aqui o número? Mas a gente tem mais de 30 mil equipes de saúde bucal implantadas no país hoje, né? Que contam minimamente com um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal. As equipes modalidade 2, além do auxiliar, tem o técnico de saúde bucal. Deixa eu ver se a gente tem o número delas aqui. Mas elas são em torno de 2.000 que tem a modalidade 2, com o técnico de saúde bucal. E quem decide qual modalidade vai implantar, se é a modalidade 1 ou se é a modalidade 2. São os municípios, né, que quando eles pedem o credenciamento da equipe, eles decidem se eles querem na modalidade 1 ou na modalidade 2. Respondi? Se tiver mais alguma dúvida... Bom dia, meu nome é Ataíde, eu sou conselheiro federal e já sou aposentado na odontologia através da Universidade Federal do Maranhão, como autônomo e pelo Ministério da Saúde. Então, eu vivencio muito isso porque a minha família é composta de vários cirurgiões dentistas, todos bem jovens. Eu acredito, não estou aqui para contestar as palavras de ninguém, eu estou aqui para colaborar, até porque nós somos do Conselho Federal e nós que estamos recebendo vocês aqui. Então temos que ser moderados na crítica. O SUS é grande, é melhor, é maior do que nos outros países, é isso, é aquilo. Agora, algumas indagações eu faço a respeito do SUS, que os outros detalhes, os outros programas, o Dr. Wellington falou aí. No entanto, o mais importante e que a gente observa que massacra a nossa profissão, os nossos jovens, é o lado financeiro dos cirurgiões dentistas. O dinheiro é enviado uma parte para os prefeitos e no convênio é dito que terá que ser feita uma contrapartida para os cirurgiões dentistas. Enfim, essa contrapartida nunca se vê e nunca se vê toda a parte que o Ministério manda para os prefeitos, para as prefeituras. Então, o que eu gostaria, sim, Wellington, que a gente visse com vocês aqui, uma maneira de a gente fiscalizar essa verba que é remetida, porque, meu amigo, até onde eu conheço, os salários não ultrapassam de R$ 1.800 a R$ 2.200. E com isso não se faz uma bela odontologia. Não tem condições de fazer uma odontologia de frente. Então, eu sei que você está chegando, eu sei das dificuldades quando a pessoa chega num determinado cargo. No entanto, se não der para responder, não tem problema. Eu gostaria de deixar essa colocação, não em nome do Conselho Federal, em nome da minha pessoa física, Ataíde Mendes Aires, para que a gente cuide em olhar pelo menos a parte que o governo manda e a parte que o município emprega. Sou do governo, continuo no governo, vou continuar apoiando esse governo que está aí. Isso é muito importante que seja dito, porque hoje em dia tudo é confusão política. Não, eu estou falando isso pela minha categoria, os cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos. Muito obrigado.
A gente vai fazer uma rodada ou posso já responder? Tá. Conselheiro doutora Ataíde, é isso? Doutora Ataíde, eu agradeço as suas palavras. Eu acho que é importante a gente pensar na... A gente precisa se valorizar. Eu sou cirurgião dentista, nós temos as colegas auxiliares e técnicas de saúde bucal aqui. Todos nós merecemos ganhar um salário digno, né? E ter os nossos direitos reconhecidos. Mas a gente precisa saber como fazer isso, quais são as estratégias que a gente vai ter, porque o Sistema Único de Saúde ele tem limitações graves de recursos, a gente sabe disso. E a gente entra na disputa com todo mundo que faz o Sistema Único de Saúde. E aí os nossos salários acabam ficando prejudicados. A gente precisa ocupar os espaços e mostrar o nosso trabalho. A gente precisa parar de falar só com a gente e olhar quais os outros espaços que nós, profissionais de saúde bucal, dentistas, auxiliares e técnicos, temos que ocupar para mostrar que a gente é importante, mostrar para a população que a gente é importante e, com isso, conseguir mais recurso. Então, eu pergunto aqui, quantos aqui participam dos conselhos de saúde nas suas cidades, nos seus municípios, nos conselhos locais? Quantos aqui participam de espaços de gestão? Quantos aqui, a gente está no ano eleitoral, né? Quantos aqui olham os programas dos candidatos e procuram ver se os candidatos defendem ações de odontologia, ações de saúde bucal? Isso é importante. Porque são essas pessoas que depois vão definir quanto de dinheiro a saúde bucal vai ter. E o SUS vai ter, como um todo. Então, eu acho que para a gente defender a odontologia, a gente precisa fazer uma odontologia de qualidade na prática. Para a gente defender a política nacional, a gente precisa fazer ela acontecer, mas a gente também precisa disputar na política. Quando eu digo na política pública, na política de saúde e na política também. Né? Porque senão a gente não tem mais recurso e a gente não tem como fazer e não tem como se valorizar. Assim, a minha resposta nesse tema é essa. Não sei se o colega Guilherme quer contribuir. Foi a pergunta que eu fiz naquela hora da minha apresentação. Quantas pessoas participam desses ambientes, né? Só o Moacir ali, que é secretário, levantou a mão. Então, essa é uma definição importante para nós, para ocuparmos esses espaços, porque os atores que fazem a política pública, eles estão aí. Então, que nós culturalmente, nós não temos essa visão dentro da odontologia, da saúde bucal. E nós precisamos cada vez mais ter isso. A gente tem aquela velha frase que cada um vive no seu quadradinho, e o cirurgião dentista é o exemplo maior disso. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para poder exigirmos outras coisas também. E, Ataíde, você tem toda a razão, nós somos poucos valorizados. Eu acredito que o nosso papel, inclusive o papel do Conselho, que já está acontecendo em vários estados, eu falei aqui também da questão dos concursos, é valorizar o profissional, também os auxiliares, tá? Então eu acho isso importantíssimo, porque nós temos uma lei que ela lá, desde 61, 64, ela já rege a nossa profissão e ela define quantos salários mínimos nós temos que ter para a abertura de concurso cada 20 horas. Isso é o mínimo que nós temos que ter. Olá, dá para ouvir? Bom dia, quero agradecer ao doutor Wellington, né, pelo momento. Tá baixo. Acho que o microfone. Dá para ouvir bem agora? Meu nome é doutor Jair Comeini, né, vim do Ceará. Quero agradecer ao doutor Wellington pelo momento, né, explanado. E perguntar a ele sobre, que não falou da questão dos atendimentos odontológicos móveis, né? A gente que às vezes é do interior, né? O pessoal tem município que tem a classificação mais rural adjacente, né? Tem um desafio enorme na questão geográfica, né? Se essas políticas de assistência odontológica móveis poderia ser mais ampliada nesse sentido. Obrigado, só desculpa, eu não consegui entender seu nome. Jair Comeini. Doutor Jair, muito obrigado. Realmente, como eu disse, é muita coisa que a gente faz. Eu escolhi algumas, mas a gente tem também a ação das unidades odontológicas móveis, né? A gente tem centenas em funcionamento no país, que é para isso, né? A gente tem que
dar mais acesso à saúde bucal. A gente tem que, quando o paciente não consegue vir até o consultório tem que ir até ele. E é uma ação importantíssima. A gente vai agora no segundo semestre redefinir os critérios das portarias para novas unidades odontológicas móveis, né? Porque a portaria ela é de 2009, ela tem os critérios e ela já desatualizou, né? Aqueles critérios já não atendem para a gente fazer uma distribuição adequada. Então a gente programou para nesse segundo semestre fazer a revisão da portaria para poder ter critérios adequados para a distribuição e ampliação dessas unidades. Bom dia a todos. Meu nome é Clerson, eu sou cirurgião dentista, estou representando o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, aqui, sou da diretoria, mas também atuo na estratégia de saúde da família e sou professor da saúde coletiva também na Universidade Federal de Rondônia. E eu queria parabenizar o CFO e a Coordenação Nacional de Saúde Bucal por esse espaço tão importante, né? Eu costumo dizer que, tecnicamente, nós somos muito bons enquanto cirurgiões dentistas e no dia que a classe descobriu quanto que os conceitos da saúde coletiva podem qualificar o nosso processo de trabalho, nós seremos ainda melhores. Então, a gente precisa trazer a saúde coletiva para os espaços de discussão da odontologia, né? E aí, são duas questões que eu queria colocar aqui. A primeira, Wellington, em relação ao... Acho que um grande avanço que nós tivemos foi a questão do IME próprio das equipes de saúde bucal, tá? No entanto, eu acho que tem duas questões. Uma relacionada ao próprio SUS APS, tá? A partir do momento que a gente desmembrou o IME da equipe básica, a gente perdeu acesso a uma série de relatórios. Tá? E eu acho isso aí, eu acho que é uma questão técnica que eu não sei se a versão 5.0 já sanou essa questão. Eu sei que o sistema está num processo de aperfeiçoamento constante, né? Então essa é uma questão que eu queria colocar. E a questão também de que a nossa PENAB atual, ela permite a criação de uma equipe de atenção primária à saúde somente com médico e enfermeiro. E isso eu acho que foi um retrocesso no âmbito da saúde pública, de uma maneira geral, que a gente teve em relação à PENAB de 2006, por exemplo, onde a gente tinha a equipe de saúde bucal como sendo parte obrigatória da equipe básica da atenção primária, né? Então, eu acho que isso aí é um movimento político que a gente precisa fortalecer entre conselhos, CFO e lá em Brasília, para a gente tentar retomar esse espaço, tá? Essa aí é uma primeira questão. E uma segunda questão em relação ao indicador do pré-natal odontológico, né? Assim, que bom que a gente tem um indicador específico da saúde bucal no Previne Brasil. No entanto, uma pergunta que eu sempre faço qual é o conhecimento, né, que os profissionais que estão atuando na estratégia de saúde da família têm a respeito do que é um indicador, qual é o papel do indicador no movimento de monitoramento e avaliação, qual é o lugar do monitoramento e avaliação dentro do planejamento estratégico situacional e qual o entendimento que a gente tem em relação ao papel que o planejamento estratégico situacional ocupa na questão da gestão do processo de trabalho e na formação profissional, tá? E são coisas importantes para a gente trabalhar um outro conceito, que é a gestão do cuidado. Porque o indicador por si só, de maneira solta, né, me parece muito pouco. Eu acho que, para começar, está muito bom. Eu deixo essa sugestão para a equipe técnica da Coordenação Nacional, para que a gente leve essa pauta, tá, de gestão, de processo de trabalho, de gestão do cuidado, junto aos profissionais da odontologia. Tá? Porque aí a gente vai fazer sentido, né, o porquê trabalhar com indicadores de monitoramento e avaliação. Ok? Obrigado. Eu vou começar respondendo pelo fim, né? O indicador do pré-natal odontológico foi escolhido para a gente trabalhar com mais ênfase, mas realmente não é só ele para fazer monitoramento em saúde bucal. E como eu estava falando no começo, o dentista,
Quando ele chega no SUS, ele tem que fazer muito mais coisas do que só atendimento clínico, né? Ele tem que fazer promoção, prevenção, vigilância, ele tem que conhecer o território, ele tem que saber quem ele tem que atender e os indicadores que a gente coloca para isso, né? Para saber se ele está atendendo, que ele deveria atender ou não. E o indicador do pré-natal odontológico é o indicador que a gente colocou para começar. Ele compõe o programa de desempenho, né, de pagamento por desempenho do Ministério da Saúde atual, que é o Previne Brasil, junto com outros indicadores da atenção primária geral, né, e esse tem peso dobrado, né, que é uma importância que a gente está dando para a saúde bucal. Mas, realmente, o processo de monitoramento não é só um indicador e a gente vai progressivamente incluindo novos indicadores. Só um minutinho da sua atenção, por favor. Um minutinho da atenção de vocês. Nesse momento, a gente está recebendo o excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, juntamente com o presidente da APCD e CIOSP, Dr. Wilson Shediek, presidente da ABCD, Dr. Silvio Cerqueto, e o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle. Ele está... a gente registra aqui, né, a presença em nosso estande, na Arena CFO, e no estande do Conselho também. Ele vai vir. Então, a gente vai dar uma pausa aqui na discussão, né, que aí o governador chegou, e depois a gente retoma. Dr. Rodrigo Garcia, seja bem-vindo à Arena CFO. Estamos aqui numa palestra com o Dr. Wellington, coordenador de saúde bucal, nacional de saúde bucal. Seja bem-vindo. Nesse momento, a gente está registrando a presença do Dr. Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo, na nossa Arena CFO, juntamente com o presidente da APCD, Dr. Wilson Shediek, presidente da ABCD, Silvio Cerqueto, e o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle. É um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra ter na Arena CFO a presença do governador, excelentíssimo Rodrigo Garcia. Então, é que me espremeram ali. Tá bom. Nesse momento, estamos registrando a presença do governador, excelentíssimo Rodrigo Garcia, juntamente com o presidente da APCD, Dr. Wilson Shediek, presidente da ABCD, Dr. Silvio Cerqueto, presidente da ABIMO, Fracaro, presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle, e o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Dr. Braz Antunes. Vamos continuar? Desculpa, doutor. Tudo bem. Tudo bem. O governador tem prioridade. Uma prioridade. Bom, deixa eu ver se eu consigo retomar, né, de onde eu parei. Do INE da equipe, eu vou pedir daquela questão... Assim, primeiro, a equipe tem que ter acesso a tudo, né? Não faz sentido a gente implantar prontuário eletrônico se a equipe só vai colocar a informação e não vai conseguir pegar de volta, olhar para os relatórios. Ela tem que ter acesso a todos os relatórios possíveis, e a gente também está querendo disponibilizar painéis de monitoramento, enfim, a partir dos dados do PEC. Se tiver alguma questão específica, aí depois a gente pode conversar, se tiver alguma dificuldade. Acho que tem mais alguém que quer fazer pergunta, né? Tem. Tá. Depois aqui, para voltar. Ligou. Boa tarde, eu sou cirurgiã dentista, meu nome é Fabiana, eu sou do estado de São Paulo e trabalho na cidade de Diadema.
E eu sempre vejo que no PEC tem umas sugestões que a gente envia, e eu já enviei várias vezes, para que tivesse uma anamnese na parte odontológica, que eu acho muito importante. E aí a minha sugestão para vocês, numa nova atualização, se puder inserir uma anamnese, seria muito bom. Uma anamnese estilo dentista mesmo, não um espaço em branco para a gente escrever. É uma sugestão. Tá, então eu vou trazer a moça do PEC aqui, a doutora Ana Beatriz, que cuida do desenvolvimento do prontuário eletrônico lá, vai responder a sua pergunta. Eu vou até responder a dele do INE antes. Quando mudou o INE, a gente teve que criar, né, e vincular. Então, a gente fez até um FAQ falando como que ficaria. Que por algum tempo a gente ia ter que pedir para o enfermeiro. Só o passado, né? Agora já normalizou essa questão. Em relação ao PEC, o PEC a gente trabalha uma metodologia do SOAP. É uma metodologia diferente. E não é só o dentista. São todos os profissionais. O SOAP, ele é mais voltado para a atenção primária. Então, eu sei que a gente, quando a gente forma, a gente é viciado em um modelo de prontuário que a gente ficou lá trabalhando na faculdade tudo. E é um desafio, né, construir um prontuário que estimule algumas coisas e que modifique algumas coisas que a gente não teve contato na faculdade. Então, o SOAP, né, ele possibilita os campos abertos iniciais, que é o subjetivo, o objetivo, ele possibilita que você capture, né, de uma forma ali as percepções e a sua percepção sobre aquele paciente. Na versão 5.0, que é essa versão que a gente está lançando hoje, que está ali para navegar, a gente ampliou uma quantidade de coisas de registro para melhorar. Então, agora vai ser possível registrar diagnóstico periodontal, situação de lesões, características por pontinhos, né? Não precisa descrever ali, facilitando, né, a vida do profissional e instigando a melhoria da qualidade do dado. Então, basicamente, seria isso. Então, é por conta disso. E por que se instituiu o SOAP, né? Porque entendia-se que, para a atenção primária, porque o nosso prontuário, talvez ele seja um pouco diferente do que a gente usa no consultório privado, porque o formato de assistência da atenção primária é diferente do consultório privado. Então, mas o Wellington falou que eu sou do SUS mais ou menos, né? Meia a equipe. A gente, toda vez que a gente olha as observações, a gente tende a agregar e aprimorar também. Então, depois eu posso verificar para quem foi enviado e verificar essas questões para você, porque a gente está sempre atualizando. Então, a gente deu uma atualização agora, a gente vai lançar outra atualização, possivelmente ano que vem, com mais questões. Então, a gente está sempre atualizando. Outra coisa que eu sinto falta também, de aproveitar, né? É que, por exemplo, a gente não tem um filtro para ver só as anotações odontológicas. Então, para eu achar uma consulta antiga, eu tenho que passar todas as consultas de médico, enfermeiro. Eu não sei se tem essa ferramenta, eu não sei usar. Tipo, filtro. Sobre as atualizações, você está usando o caminho correto, porque no desenvolvimento do PEC, tanto para atenção primária, da saúde bucal, a gente tem aquele quadro de sugestões e e pode votar nas sugestões, né? E as mais votadas, elas vão sendo priorizadas no desenvolvimento, né? Então, mas você pode trocar figurinhas com a doutora Ana Beatriz depois, que aí com certeza você vai ter um acesso privilegiado aí para as suas sugestões de evolução. Obrigada. Vamos passar para... Aqui ela tinha pedido a palavra. Isso. Vamos ver a hora. Olá, gente, bom dia. Eu ainda nem sei que horas são exatamente. Mas, enfim, consciente de que cada esfera, né, de governo homologa as equipes de acordo com suas necessidades, eu venho trazer mais um relato e uma pergunta aqui, aproveitando que vocês estão presentes conosco. Eu sou Adriana, sou TSB, concursada pelo município de Fortaleza, atuo no meu município e tenho um depoimento, gente, da subutilização da nossa categoria dentro da saúde bucal. Eu prestei concurso para a TSB. O meu município ele tinha
todas as condições de ter modalidade 2, e isso ajudaria muito na questão de prevenção, na questão de adiantar vários tratamentos, porém nosso serviço é subutilizado. A gente atua com todo orgulho como ASB dentro da atenção primária, mas a gente sabe que poderia fazer mais e não há essa contrapartida do município. Ouvindo aqui de vocês e já consciente de que cada esfera tem essa liberdade de homologar as equipes de acordo com suas necessidades, eu preciso dar esse depoimento como profissional, o quanto a inserção da modalidade 2 ou do TSB, trabalhando e atuando dentro realmente do seu módulo, o quanto a população ganharia com esse atendimento. Mas, infelizmente, ainda temos muitos lugares longínquos. Eu vi aqui o colega relatando, companheiro aqui do Ceará, que a gente tem muita dificuldade quanto a isso, sabe? E queria só expor aqui para vocês esse comentário, que o Ministério também nos ajude a usar melhor esse profissional qualificado e que pode, sim, ajudar a expandir mais e mais a saúde bucal em todo o Brasil. Obrigada. Eu que agradeço, Adriana, sua fala é fundamental e pode ter certeza que a gente quer dialogar, inclusive com vocês, representantes aqui da categoria, né? Porque eu tenho total consciência do quanto a TSB, atuando nas funções de TSB, ajuda e amplia a capacidade de atendimento da equipe de saúde bucal, né? Então, com certeza, vamos dialogar para a gente ver como a gente pode fortalecer a atuação de vocês. Adriana, só atuando nessa linha também, hoje os conselhos, que vocês também fazem parte dos conselhos regionais de saúde, de odontologia, perdão, eles também são atuantes através das suas comissões de políticas públicas, de conversas diretas com os gestores. Então nós temos, viu, Wellington, essa capilaridade também em todos os estados que pode se sentir acolhida quanto a isso. Os conselhos têm essa parte também fundamental em apoio a nossas categorias. Tá? Boa tarde, doutor Wellington. Em relação ao que o colega aqui, o doutor Jair, falou, meu nome é Sinhara, eu sou TSB lá de Minas Gerais, do sul de Minas. E em relação à sua palestra no começo, que você disse, né, sobre a importância da água fluoretada, e eu sou TSB, porém eu coordeno um projeto de prevenção em saúde bucal em meu município. E eu vejo o quanto é importante, né, a questão da fluoretação da água, quando a gente faz a classificação de risco nas crianças, e a gente observa que as crianças da zona rural sempre têm um índice maior de cárie. Então, a questão que o colega disse a respeito das unidades móveis, né, a importância dessa unidade móvel está indo até essa população da zona rural, a população ribeirinha, né, que ele citou. Então esse era meu comentário, e a respeito ao comentário do Dr. Guilherme também, em relação às equipes de ficar ali no seu quadradinho, né? Eu acho assim que hoje ainda tem uma grande falta de integração com a equipe, né, com os colegas do cirurgião dentista e o auxiliar dentro do consultório. Ele se sente à parte do restante da equipe. O outro colega falou a respeito dos indicadores, né, que hoje se cobra indicador. Então, isso também, essa falta de integração com a equipe, ela atrapalha nesse indicador, né, porque eu acho que falta capacitação de todos esses profissionais, essa integração. Se a equipe ela fosse melhor integrada, né, essa capacitação seria também melhor, né? A questão que o Dr. Guilherme também disse, a questão da representatividade. Na minha região eu sinto muito isso. Eu tento ser representativa, eu tento ser participativa, porém eu sinto que os colegas, né, eu sinto uma falha, né, nessa representação. Nós fizemos as conferências, né, de saúde no município,
E não tinha nenhum dentista na conferência, né? Tava eu lá de técnica. Eu lembro que foi uma conferência virtual e eu tive um problema técnico lá, então na hora das propostas eu não pude participar. No final, não tinha proposta de saúde bucal nenhuma, né? Então tava lá para 100% de equipe da família e não tinha nenhuma proposta para implantar a equipe de saúde bucal, né? Então eu vejo isso como uma desvalorização da odontologia, uma desvalorização dos profissionais da odontologia. E infelizmente o meu município é um município, a minha cidade, a cooperativa maior do mundo está ali e nós não temos nenhuma equipe de saúde bucal credenciada. Nossas equipes são convencionais. E eu sinto muito por isso. Quando foi criada lá atrás a estratégia da saúde da família, incluída a equipe de saúde bucal, justamente para quebrar esse, né, vamos dizer assim, quebrar um paradigma. É você primeiro olhar o paciente de fora para dentro, tratar ele como na integralidade, integrar ele dentro da equipe de saúde, médico, enfermeiro, ACS, o profissional, mas ainda o cirurgião dentista. Eu fui ex-coordenador de saúde bucal do Paraná. E quando a gente ia mudar o modelo o conceito, né, nas palestras que a gente fazia no estado, era a dificuldade do dentista querer aceitar a estratificação de risco, como você bem disse, ter um outro olhar de inclusão dentro das equipes, é complicado. Mas, por outro lado, também, nós temos uma cobrança do gestor por indicadores, cobrança por produção, perdão. Tá? Então, são dois fatores. Ele está lá para atender, e como bem disse o Ayrton, a promoção e prevenção de saúde. Como é que nós estamos executando? Porque implantar mais equipe, sem ela estar fazendo aquilo que ela foi planejada para fazer, também é um pouco desvirtuar a ideia da estratégia da saúde da família. Então, nós temos que fazer os dois lados. Daí sim a capacitação, essas conversas, o empoderamento dos nossos profissionais. Eu acho que isso falta um pouquinho nesse debate, e o debate tem que ter. Porque a diferença de ideias ela tem que ser posta. E porque assim nós vamos incluir todos os atores, gestão e servidor e comunidade, para poder realmente chegar no bem comum, que é a nossa população. Eu acho que é bem por aí. O Guilherme já colocou, e só parabenizar por ter participado do conselho na sua cidade, incentivar todo mundo a participar desses espaços, porque a gente só tem a ganhar com isso. Bom dia a todos, sou Silvânia Silvestre, sou presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Eu quero parabenizá-lo. O Elton, desde que assumiu, eu conheci no lançamento do SB Brasil, sempre foi bem acessível. Nosso primeiro convite para ir Mato Grosso do Sul, ele esteve presente. E uma coisa muito importante que eu mostro assim, que é do nosso estado, que desde que nós assumimos, a gente tem feito muito parcerias. E nós temos dado muito resultado, eu vejo isso. E eu vejo agora, com o Conselho Federal, com a grande parceria com o governo federal. E isso todos nós temos a ganhar. Vocês ganham e nós também ganhamos, a população. O pessoal cobra muito, eu vejo depois que eu sempre fui ponta, tá? Na gestão eu sempre fui a ponta, sempre trabalhei no serviço público, sou aposentada no serviço público. E o que eu vejo assim, a gente tem muita cobrança. Quando eu assumi o conselho, eu comecei na outra parte, ver a outra parte, que assim, as cobranças que tem para nós. E o que eu vejo das maiores reclamações, e hoje eu aprendi muito, as pessoas muitas vezes reclamam, mas não vão atrás. Nós temos exemplos, vou falar das SBs, né? Está aqui a presidente do nosso sindicato da SB de Mato Grosso do Sul, que veio pelo nosso conselho, que ela teve lá, ela pediu para montar uma comissão, tudo que ela pede para nós estamos lá ajudando. Tem para as SBs, vou falar uma dificuldade, porque se as pessoas reclamam, mas não vão ao caminho para resolver o problema, porque eu falo assim, as pessoas têm que parar de reclamar e descobrir aonde nós vemos. Conselho de Saúde, a gente orienta todo mundo a participar do Conselho de Saúde. E lá, quando ela foi no salário, em relação aos salários da SBs, lá no nosso estado nós temos municípios que pagam super bem e outros não pagam. Aí nós vamos questionar por quê. É que a SB é nível fundamental e eles pagam pelo nível. Aí nós reunimos, ela veio falar conosco, nós fomos conversar com o deputado
e que está mudando a lei, que está andando a lei das SBs para elas não serem nível fundamental, e sim nível médio. Ah, mas eu vi muita gente falar, o que tem? Isso existe sim, porque o município paga por isso. O teu pode não pagar, mas os outros pagam dentro da lei. Então, assim, são mudanças que quando nos procuram, nós fazemos. Vou falar assim também, salário dos profissionais, né? Não é função do conselho, é função desse sindicato. Mas, mesmo assim, todos os conselhos estaduais estamos batalhando em cima disso, conversando lá no nosso estado, conversando. Interferência. Alô? Não, voltou aqui, ó. Chamamos o presidente da SomaSul. Então, assim, não adianta a gente ficar reclamando, a gente tem que ver os passos para onde. Chamamos o presidente da SomaSul, que é a Associação dos Prefeitos, para conversar, para acertar o salário, né? Da Justiça nós conseguimos todos os concursos de não deixar sem o salário, né? Quanto ao FLUR que vocês falaram também, nós estamos correndo atrás. Nós temos a nossa Comissão de Saúde Pública e nós temos um que faz parte da Comissão de Saúde Pública, que o pós-doc dele foi em FLUR, e nós chamamos lá os responsáveis pelas águas, o governo do estado, e conseguimos montar um comitê de saúde de fluoretação pelo governo do estado, e em seguida já conseguimos mais 6 cidades serem fluoretadas. Então, assim, nós temos que ir atrás da onde que é importante, não deixar ministério, todo mundo, que as leis existem, as coisas existem, mas nós temos que cobrar. Então, até o nosso e da nossa comissão recebeu um prêmio internacional, até em relação a prontuário de saúde pública. Então, assim, é muito bom. Então, eu só falo assim que eu acho que todos nós temos que procurar, porque nós temos as leis, nós temos tudo aí para fazer o melhor que vocês oferecem, mas também nós temos atrás para fazer cumprir tudo isso. Não dá para deixar responsabilidade para os outros. Nós temos que ser responsáveis da unidade. Na pandemia mostrou muita importância da odontologia. E nós tivemos problemas lá que os profissionais reclamavam de ter que vacinar, de fazer swab. Se vocês reclamam que a odontologia não está junto com todo mundo, não é vista como saúde, mas na hora que precisou todo mundo sustentar, vocês não querem? Então é assim, existem os dois lados. E a gente está conseguindo fazer essa união, mostrar esse trabalho. Quero te parabenizar, Wellington, acho assim, que muito sou sua fã, que eu acho você muito acessível. E eu vejo que tem feito um trabalho muito importante no Ministério. E eu acho assim que todos nós temos que te ajudar para fazer um trabalho bom. Tá? Parabéns. Parabéns. Era só isso, só para elogiar. A gente está quase encerrando, doutor, só para vocês saberem. A gente tem mais umas 2 últimas perguntas, porque eles já têm compromisso também em outros instantes, eles têm que ir embora, tá bom? Não, só te parabenizar, doutora Silvana, receber os aplausos aí, sua atuação é brilhante, nos apoia muito, e a atuação, temos vários presidentes como a senhora de CROs que acreditam na saúde bucal pública, de qualidade, e apoiam, e a gente só tem a agradecer o trabalho de vocês. Boa tarde, agradecer muito pela palestra dos dois, que foram muito elucidativas e surgiram umas poucas dúvidas, que por sinal algumas que até já trouxe de casa, e das falas das 2 colegas anteriores, a colega do Mato Grosso, a colega de Minas, THD, falaram 2 coisas aqui bastante interessantes, falaram sobre parceria, e a colega de Minas, THD, falou sobre cooperativa. Pois muito bem, a minha pergunta, primeira, bastante simples: dos 372 mil dentistas do Brasil, quantos estão ligados ao SUS? E já, em cima dessa pergunta, já digo, por óbvio, o número que o senhor vier a citar agora é em função do orçamento do Ministério da Saúde para poder destinar o número de contratados pelo SUS. Cooperativa, parceria, já aconteceu alguma vez no nosso país, ou existe abertura e possibilidade para que existam parcerias público-privadas entre cooperativas e os municípios, de modo que a gente possa agregar os dentistas das cooperativas? Quando a colega citou a maior cooperativa do Brasil, por sinal não é do Brasil, é do mundo, que é a Uniodonto, que eu represento,
como presidente da Uniodonto Nova Friburgo e da Federação das Uniodontos dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós temos bastante boa vontade em oferecer a nossa massa de trabalhadores, a nossa mão de obra, para que a gente pudesse engrandecer e ajudar a sociedade brasileira através de promoção de saúde, através de prevenção e até mesmo de odontologia curativa quando se fizer necessária. A pergunta principalmente é com relação à possibilidade de existirem parcerias público-privadas entre cooperativas e os municípios lá nos conselhos municipais de saúde. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. Primeiro, falar sobre o número de profissionais, né? Nós temos hoje, no último levantamento que a gente fez pelo sistema do Ministério da Saúde, em torno de 65 mil cirurgiões dentistas que têm algum vínculo com o Sistema Único de Saúde, prestam algum tipo de atendimento, a maior parte deles na atenção primária, e nós temos também em torno de 60 mil profissionais de nível técnico, entre ASB, TSB, técnico de prótese dentária. Então, são aí mais ou menos 130 mil profissionais de saúde bucal que têm algum vínculo com o SUS hoje, né? E esses profissionais, na grande maioria, na imensa maioria, são contratados pelos municípios, né? Como eu falei lá no começo, o SUS ele é tripartite, né? União, estados e municípios. O nosso papel do governo federal é incentivar as políticas e financiar, né? Ajudar no financiamento. Estados têm o papel de monitorar, avaliar e também prestar atendimento do nível secundário hospitalar principalmente, e os municípios ficam, na sua grande maioria, com atenção primária, embora alguns também façam secundária e hospitalar, principalmente os municípios maiores, né? Então, os municípios que contratam na maior parte do tempo. Sobre o segundo tema, que são as parcerias público-privadas, né? Isso é relativamente novo no nosso país, essa discussão, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer. A gente sabe de outros sistemas de saúde, como o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde canadense, que fazem isso há décadas, né? Mas o sistema de saúde deles foi desenhado dessa forma. Quando começou o sistema de saúde inglês, ele foi desenhado para ser com parcerias. O SUS não. Né? O SUS tem um outro modelo, um outro desenho, e eu acho que a gente precisa estudar melhor para ver como fazer parcerias público-privadas de qualidade, né? Ver como a gente adequa a legislação. Então, não tem uma resposta pronta de imediato, né? Eu acho que é um tema que a gente precisa estudar, né? Para ver como é possível adequar esse tipo de parceria ao nosso sistema que tem um outro desenho, né? Então, minha resposta seria essa. Obrigada, doutor. Uma última pergunta. Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar alguns amigos, tentar ser breve devido ao adiantar da hora, mas eu não poderia deixar de nomear alguns, como nosso amigo Wellington, que hoje faz parte da Coordenação Geral de Saúde Bucal, nosso amigo Graziani também, que tem continuado batalhando pelo desenvolvimento das políticas de saúde bucal, não só no estado do Paraná, mas em âmbito federal. Nosso amigo Gilmar, o qual aprendemos muito aí durante todos esses anos que nós estivemos na Coordenação de Saúde Bucal. Alguns colegas que continuam também na Coordenação de Saúde Bucal, como Renato, quem mais que a gente poderia falar? Flávia, Sandra e outros colegas aqui que continuam, né, lutando para que nós tenhamos um SUS cada vez mais forte. Alguns professores de universidades também aqui. Gostaria de nomear a professora Fernanda, da USP, que está aqui também conosco. Só alguns comentários mesmo, não é pergunta. Dizer que política não se faz se nós não tivermos financiamento. E eu acho que é esse caminho que nós temos que ter. Nós só tivemos uma política de saúde bucal porque houve prioridade em algum momento da gestão federal em ter financiamento. Foi daí que nós tivemos investimentos em equipes, investimentos em CEL, em laboratório, em unidade móvel, em todas as outras políticas. Eu fico muito feliz quando o Wellington fala que tem se pautado na ciência para desenvolver todos esses protocolos. Isso é fundamental, principalmente durante o período que a gente está vivendo hoje, em que uma parcela da nossa população
infelizmente tem sido negacionista, e a questão da vacinação, ela reflete na saúde bucal também, em relação às nossas práticas. Mas é isso, é dizer que nós estamos lá. Se hoje eu estou como coordenador, né, fui coordenador de saúde bucal do meu município, estou como secretário, nós temos que ser, antes de mais nada, defensor de políticas de proteção social. E políticas sociais em saúde, a saúde bucal tem que estar no meio dela. Independente de partido, quem fizer essa defesa, antes de mais nada, nós vamos estar fazendo a defesa do SUS, e para isso a gente tem que ter financiamento. E infelizmente não é o que nós temos visto nos últimos anos. Não é à toa que o Wellington tem feito um trabalho junto com a equipe fantástico da parte técnica, pautado na ciência, mas infelizmente sem o financiamento adequado para que a gente possa avançar ainda mais na saúde bucal. Lá no nosso município, Filó, nós transformamos os nossos seletistas em servidores. Isso é dar segurança para os nossos profissionais que estão lá. Os auxiliares também. Implantamos os plantões odontológicos lá, não foi à toa. Foi porque houve prioridade do nosso prefeito em querer fazer isso. Não adiantava só o querer ou ter conhecimento técnico. Tem que ter financiamento. E é isso que o Paraná, já ao longo de anos, né, Guilherme? Nós temos tentado também, tecnicamente avançamos muito, porém, falando um pouquinho do nosso município, do nosso estado, o Paraná ainda não avançou na questão de contrapartida do financiamento ainda de saúde bucal. E isso eu aprendi muito durante os anos que eu estive no Ministério com o Mato Grosso do Sul, enquanto o Gilmar e toda a equipe conseguiram fazer com que cada equipe de saúde da família implantada tivesse uma equipe de saúde bucal junto, né, Gilmar? E, consequentemente, um cofinanciamento da saúde bucal. Eu acho que nós temos que unir forças, CRO, CFO, conselhos, gestores e Ministério da Saúde, que nós sabemos também que o Ministério da Saúde hoje tem dificuldade, inclusive, nos novos credenciamentos, e, tecnicamente, toda a equipe tem base técnica e científica para que a gente possa avançar no financiamento de saúde bucal. Eu acho que o momento é esse, independente da transição política que nós vamos ter esse ano, é pensar que a partir do ano que vem nós temos que unir forças para não ficar cada um olhando como se fosse uma ilha. E o CFO tem tentado fazer isso, o CROs também, e nós, gestores estaduais, também temos que nos colocar nessa posição. Era esse comentário que eu gostaria de dizer. Não se faz política se nós não tivermos um financiamento adequado. Obrigado mais uma vez pela apresentação. Muito obrigada, doutor. Então a gente vai finalizar a palestra. Pode falar, queremos doutor. agradecer, em nome do CFO, em nome do Dr. Juliano do Vale, queria agradecer você, Wellington, as falas do Moacir, meu amigo, Paulo, doutora Fernanda, que eu vi depois aqui, agradecer a todos vocês que realmente trabalham dentro da academia, dentro do sistema, sendo gestor, que é isso que a gente fala. Para a gente fortalecer e ter uma visão estratégica, a gente tem que ocupar os espaços. E é isso que a gente faz, tá? Parabéns, Wellington, pela sua coordenação, pelo esse momento que você vive. Eu acho que você tem uma equipe com uma baita de uma experiência. Eu sei que gestão não se faz sozinho, a sua equipe é extremamente competente, a gente sabe que a equipe é pequena, você precisava ter o dobro, ter um departamento dentro do Ministério. Quem conhece o Ministério acha que é um andar inteiro a sala deles, não é, eles trabalham por 10 cada uma dessas meninas, inclusive ele. Então a gente quer agradecer você mesmo, a todos os participantes dessa arena, agradecer ao Gilmar, que aqui bem conduziu os trabalhos também, e nós, pelo Conselho, estamos à disposição, como você bem disse, não é de hoje, o Conselho Federal é parceiro do Ministério, o Ministério também é muito parceiro do Conselho, então, independente de qual política, nós estamos fazendo aqui a política do SUS, a política de saúde bucal, então agradeço muito a sua participação. Um grande abraço e parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Guilherme, agradecer o Gilmar também, o CFO como um todo, parceiro, como eu disse no começo, parceiro de primeira hora, o CFO e os CROs. E eu gostaria de finalizar reforçando o convite a vocês a visitarem o nosso stand, conhecer mais das nossas ações e agradecer a todos vocês, né, pela atenção, e queria muito agradecer a minha equipe lá na Coordenação Geral de Saúde Bucal. Temos 3 representantes aqui, levantem aí, meninas. Sandra, Flávia e Betina. Elas estão à disposição no stand também, e agradecer elas, porque tudo que eu apresentei aqui, incluindo a apresentação, foi produzido por elas e pelos demais colegas da coordenação. Então, a gente trabalha lá para vocês, para apoiar vocês, e estamos disponíveis para ouvi-los
e agradeço novamente. Muito obrigada. Agora a gente vai chamar os conselheiros do CFO para entregar o certificado para o Dr. Guilherme e Dr. Wellington. Então, primeiro, o Dr. Ataíde entregar para o Dr. Guilherme.